Vamos para mais uma meditação. Essa se encontra no livro de Marcos 4 e o versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 4 e o versículo 35. Amém? Que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Tu crê que Jesus acalma a tempestade? Pois ele acalma. Creia. A gente só tem que acreditar, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outro barquinho. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-se, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta, e o vento se aquietou. E havendo grande bonança, e disseram-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Amém, meus irmãos? Jesus estava no barco, junto com todos eles. Na hora da tempestade, todo mundo se apavorou. Jesus estava no barco, na popa do barco. Mas mesmo assim todo mundo ficou apavorado, sem saber o que fazer. E Jesus, acordando, disse ao mar: aquieta-te. Disse à tempestade: acalma-te. E eles questionaram um ao outro, né? Quem é este que até o mar e o vento obedece? Esse é o nosso Jesus, que ele pode acalmar as tempestades, não é, meus irmãos? E Jesus ali no barco, ele estava vendo, sabe? Ele estava vendo as aflições de todo mundo ali naquele barco. Você já preparou seu barco para Jesus usar? A quem tem emprestado o teu barco? A quem? Jesus, ele precisa estar no barco para que a tempestade e tudo aquilo que venha se levantar contra a nossa vida não tenha poder nenhum. Porque o mesmo Jesus que estava naquele barco daqueles pescadores é o mesmo que está na minha e na tua vida. Agora cabe a mim e a você emprestar o barco para Jesus, para que ele possa levar tudo aquilo que eu e você estamos achando dificuldade para levar, que é a palavra do Senhor. É verdade. Quando a gente não quer, quando a gente procura dificuldade para levar a palavra do Senhor, Jesus vem e usa quem ele quer, quando ele quer, para levar a palavra dele. Porque muitas das vezes a gente faz igual Jonas,
né? A gente se esconde. E quem é que se esconde de Jesus? E ele viu, e ele estava ali no barco e ele viu que mesmo ele estando ali no barco com eles ficaram tudo apavorados, com medo, porque poderiam morrer naquela tempestade. Se o dono estava ali, estava no barco, Jesus está no barco, não acredite em quem disse que você vai afundar, porque Jesus é contigo. Quando Jesus está conosco, as coisas podem até ficar difíceis, mas não impossível. Porque Jesus, ele acalma as tempestades. A gente somos ser humano, né? A gente se enfraquece, se entristece, né? Porque nós somos carne. Nós somos carne. Mas na hora que tudo tá dando errado, fica difícil mesmo, meus irmãos. Mas só que a gente tem que saber que Jesus está no barco. Se você emprestou seu barco para Jesus, para ele levar a palavra, para ele pregar a palavra, fique tranquilo. Eu sempre, quando eu tô na igreja, né? Domingo eu vou para a igreja e aí o pastor me dá a oportunidade. Aí, antes disso, eu falo assim, né? Eu digo, Senhor, só deixa o pastor me dar a oportunidade se o Senhor estiver comigo. Se for o Senhor que for falar, porque eu não quero falar nada de mim. Mas se o Senhor estiver comigo, aí sim. Aí eu sei que vai ser feita a tua vontade, né? Vai ser feito, vai sair a tua palavra boa, perfeita e agradável. Porque não devemos usar a carne para falar da palavra de Deus. Devemos sim convidar o Mestre para estar conosco. Devemos nos emprestar o barco para Jesus. E ali o pastor me dá a oportunidade, né? E eu vou. Mas sempre com aquele mesmo temor de antes, de quando eu comecei. O mesmo temor. Porque o grande é Ele. Quem sabe é Ele. O nosso Deus, né? Se Ele desligar a tomada, se tirar da tomada, ninguém nem louva, nem canta, nem prega, não faz nada. Se Jesus se desligar de nós. E quando Jesus está, quando você dá lugar para Ele, a tempestade ela pode até se levantar, mas ela não vai te destruir. Você pode até pensar, né? Assim, mas eu não vou conseguir. O levante está grande. Convida Jesus. Convida Ele. Fala assim, ó, Jesus, eis-me aqui. Vem comigo. A direção é tua. Eu te dou a direção. Esse problema aqui, Senhor, essa luta não é minha, é tua. Eu entrego em tuas mãos. Pede a Ele. A palavra dele não fala, né? Clamas a mim e eu te responder-te-ei. E a palavra dele também fala, quando clamares de todo o teu coração, eu ouvirei do céu. As mãos e os ouvidos do Senhor não estão fechados e nem as mãos encolhidas, para que não possa nos ouvir e nos abençoar. Pense nisso. E nunca esqueça que Jesus te ama. Nunca esqueça disso. Por mais difícil que as coisas estiver, mas creia que Jesus te ama. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.